Olá, eu sou o Jorge Greenberg, eu tô aqui com o Cadu Dantas. Oi. O episódio de hoje chama Desconstruindo o Cadu Dantas. Hello? Eita ferro. Vamos lá, né? Tá pronto, Cadu? Prontíssimo, Gloria. Seguinte, existe uma rivalidade muito grande na indústria da moda. E você está vivendo disso, que você está nessa jornada comigo já há anos e anos. Eu não vou falar quanto tempo a gente se conhece aqui. Bobagem. Talvez eu anuncie nossa idade, a gente é muito jovem. Mas enfim, as pessoas teimam em vir falar de você pra mim. Sabe, como eu sou um homem que também trabalha com moda, e a gente tem uma carreira totalmente diferente, a gente super se entende, a gente nunca falou isso publicamente, mas estamos falando agora. As pessoas, mas o que você acha do Cadu? Você acha o look dele forçado? Você acha... E aí, eu falo, eu acho o Cadu um excelente profissional. A minha resposta é sempre a mesma. Se o brasileiro trabalhasse, a quantidade de horas que o Cadu Dantas trabalhasse, o Brasil seria um país rico. Ó, que beleza, tá vendo? Que é o que eu penso, a gente foi vizinho muitos anos, então eu vejo... A gente se conhece, eu conheço o Joca desde que eu mudei pra São Paulo há 12 anos, né? Então, falou, tem. Falei. Quando a gente tinha 12 anos. Isso mesmo. Então, vamos começar então desse começo? Como que você começou? Você era um PR de moda, né? Eu tinha uma assessoria de imprensa com foco em moda feminina, que chamava Rai Comunicação, que eu abri no meio da faculdade em 2008, porque eu sempre tive essa inquietação. E fiquei com ela até 2014, quando eu fechei para me dedicar ao blog. Né? Eu criei o blog em 2012, mas em 2014 minha vida virou uma loucura. Faz 4 anos, parece que faz uma década, né? Porque a gente vive um ano tão mais cheio de coisas, né? E era o começo do Instagram, o Instagram começou em 2013, né? Aproximadamente. Não. O Instagram, na verdade, começou em 2010 ou 2009, não lembro agora. Eu tenho Instagram, eu abri o Instagram 6 meses depois que ele foi lançado, mas eu usava para ficar postando coisas minhas, triviais, de casa, decoração e tal no início. Depois eu fiquei um tempo sem usar, aí quando eu montei o blog em 2012, que aí eu comecei a usar com muita frequência e tal, e hoje é a minha principal ferramenta de trabalho. Mas sim, eu comecei com o blog, era o foco na época, e aí durante esses anos as mídias foram se transformando, né? E hoje em dia as pessoas só querem saber de Instagram. Né? E você foi muito ousado, cara, porque eu lembro... eu trabalhando como jornalista de moda, fazendo uma série de trabalhos dentro do mercado, e a gente estava sempre se cruzando, e o Cadu colocou blogueiro em todos os lugares, lançou o blog do Cadu, numa época que só tinha blogueiras femininas, eu não lembro de um blogueiro feminino não tinha. Época, então você foi um real precursor nesse segmento, e se arriscou muito, você ouviu muita crítica, né? Ouvi muita crítica, principalmente de colegas de trabalho, jornalistas que eu trabalhava na época da assessoria, e que não entenderam na época, porque quando eu abri o blog, foi a época que as blogueiras no Brasil começaram a ganhar dinheiro e as pessoas, principalmente de redação, não entenderam isso, porque delas começaram a ter muita relevância, começou aquela coisa, mas o blogueiro vai roubar no lugar. Na verdade, o dinheiro saiu das redações exatamente, e foi para começou a ir para a mídia social, para blog e tal. E aí começou a ficar assim, incômodo, né, no início, mas enfim... Acabou que tudo virou uma bobagem, porque tem espaço para todo mundo no mercado, enfim, cada um fazendo o seu papel. E aí eu abri nesse momento que foi bem complicado. Então acho que por isso que no início eu recebi muita crítica mais de jornalistas, dos meus colegas, que eu também sou jornalista formado. Porque tem os jornalistas de moda, aí eu vou falar assim agora em primeira pessoa, quando o Cadu começou, como eu me sentia. Era uma maneira assim... A gente está lá fazendo um conteúdo super elaborado que demanda muito de entrevistas e o jornalista de moda nunca apareceu, né? Se você pensa nas semanas de moda nos 90, era todo mundo de preto e a informação era moda. Então a gente está vivendo uma era das pessoas, que mudou muito. E os blogueiros foram... Eu tenho um vídeo que eu falo só sobre isso. Você viu esse vídeo? Dos gravadores da internet, que tem que ter um respeito, porque as pessoas ficam falando vou fazer foto igual blogueirinha. Isso me irrita profundamente, porque... Tem um trabalho por trás, eu aprendi muito trabalhando numa grande rede de blogs onde o Cadu era associado há bastante tempo e eu aprendi muito com os blogueiros desse outro olhar jornalista de que eles dão a própria vida para a profissão, diferente de eu entregar um texto e ir embora. Então eles contam em primeira pessoa e mostram em primeira pessoa. Mas o que eu ouvia muito dos seus looks, eu ainda ouço, e aí eu quero entender como que é a sua construção de look, é que, é montado, o look não serve pro Brasil. Então, eu acho... Eu quero saber como que é a sua... Por que você pensa no look assim? Porque eu sei que você não faz nada sem pensar. Na verdade é o seguinte, eu acho que eu realmente abri portas para esse mercado, né, de influenciadores masculinos no Brasil, não tinha, eu fui realmente o primeiro. E eu acho que eu desbravei muita coisa nesse tempo todo. E eu acho que a minha principal função é colocar as pessoas para pensar. Então, quando eu monto um look,
eu monto um look pensando muito em levar aquela informação. Muitas vezes eu uso coisas que nem eu sei se eu gosto ainda, entendeu? Tipo um shape novo. Tipo um shape novo. Você se arrisca, cara. Ou eu me arrisco muito, por exemplo, assim, eu hoje não tenho preconceito com nada da moda, porque tudo que eu falei um dia que eu não ia usar, eu usei. Pochete, chinelo com meia, tudo, porque eu tenho que experimentar. Eu acho que assim, um dos meus papéis é colocar as pessoas para pensar. Então assim, eu não me importo das pessoas não gostarem do meu look. Porque eu acho que unanimidade é burra. Ninguém tem que me amar, ninguém tem que gostar do que eu faço. As pessoas têm que respeitar o meu trabalho. No começo você sofreu? Não, eu nunca me importei, na verdade, porque eu tenho uma coisa ao meu favor que chama-se idade. Né? Então, assim, diferente das meninas que começaram com 20, 21 anos, quando eu comecei meu blog, eu tinha quase 30. Então hoje eu tenho 35, então assim, eu aprendi a lidar com crítica de uma outra maneira, sabe? Então, a única coisa que eu acho que as pessoas têm que fazer é respeitar meu trabalho, porque eu consegui várias coisas que poucos homens no Brasil conseguiram relacionadas à moda masculina. Então, eu realmente não me importo e acho que meu papel é esse mesmo, é colocar as pessoas para pensar. Quando eu monto um look, até eu, muitas vezes olho e me coloco para pensar, principalmente semana de moda. As pessoas não podem esperar que eu vou cobrir uma semana de moda e que eu vou usar um look básico que cabe pro Brasil. Eu tô ali realmente fazendo um trabalho para as marcas, mostrando o que elas têm de melhor. Muitas vezes o que elas têm de melhor é o extravagante. E eu adoro fazer esse papel, entendeu? Então eu acho ótimo, porque quando a pessoa me elogia ou me critica, ela pensou. Eu acho que você conquistou um papel que é muito interessante. Quando as pessoas vão comentar de moda brasileira, elas falam de moda masculina, elas falam o seu nome, sempre. Sempre. Goste ou não goste. E isso é algo muito especial. E eu vejo muitos meninos que querem trabalhar com moda, acho que agora a gente pode falar com eles, que acho que grande parte da audiência do meu canal é de meninos que gostam de moda, sobre como começar, porque eu acho que as pessoas, elas amam criticar por fora, mas elas não querem entrar e melhorar. Então, por exemplo, elas falam, as assessorias não fazem um trabalho legal. Mas por que você não entra numa assessoria e tenta fazer um trabalho melhor? Ou por que você não tenta comunicar a moda de uma maneira melhor? Então, a gente vive numa sociedade que ela cria essas divisões, as pessoas criam essas rivalidades, em vez de parar e criar parcerias e união para conseguir traduzir de uma maneira melhor. Exatamente, eu acho que você trabalhar com moda me ajuda, porque o mercado de moda fica mais forte, porque tem mais pessoas fazendo aquilo, gera mais energia. Eu acredito muito nesse poder da energia, de ter mais pessoas fazendo aquilo, porque é vida, né? Energia é vida, né? Eu concordo. Aí você tinha me perguntado sobre a história dos meninos. Eu quero saber como você acha que seus looks podem ajudar os meninos, assim, de verdade? Como você gostaria de ser percebido? Eu acho que, na verdade, assim, hoje em dia, quando eu comecei, eu fazia muitos looks que eu gostava muito. Então, assim, eu não tinha muita referência aqui no Brasil, a minha referência era as meninas. E você então, de preto, eu buscava referência no internacional, em bloggers que começaram junto comigo, que hoje são meus amicíssimos. O Mestre Zorpas, os Filipos, enfim, vários internacionais. E que me inspiraram. Então eu peguei, na época, no início, muita referência de alfaiataria. Então eu queria usar muita alfaiataria aqui no Brasil. Aí, depois de um tempo, eu comecei a perceber o seguinte, que eu estava falando com uma parcela da população que gostava de alfaiataria, mas eu estava falando muito comigo mesmo. E aí eu comecei a me desconstruir, sabe? Comecei a experimentar novos looks, novas maneiras de me vestir, novas ideias. Por exemplo, quando eu estava nessa vibe da alfaiataria, eu não usava calça jeans. Eu fiquei 1 ano sem usar calça jeans. Eu lembro que você porque eu só queria usar a alfaiataria. E aí eu comecei na época pensava, eu não entendia, tanto que eu te falei esse ano, quando você deu o lançamento do meu livro, que eu não entendia, e hoje eu acho o máximo, porque eu acho que você estava fazendo uma coisa na frente do tempo, que é a criação desses looks e tal, mas eu não entendia porque às vezes eu achava que aqueles looks não iam funcionar no dia a dia do brasileiro. Aí hoje em como dia... um serviço, e acho que a gente evolui para entender que é um serviço, né? Mas assim, o mais legal de tudo é que eu exercitei meu estilo nesses quase 6 anos de blog. Entendeu? Então assim, eu mudei demais, assim, é impressionante. Se vocês pegarem meus looks do início do blog e ver meus looks hoje, a evolução é muito grande, porque é exercício. Então, bom, aí eu tava falando que eu comecei muito com a alfaiataria, e aí eu comecei a me adaptar mais pro estilo do brasileiro. Comecei a usar regata, comecei a usar bermuda, comecei a usar camisa de manga curta, chinelo, comecei a trazer elementos que eu acho que são a cara do Brasil e dar todas as opções. Eu não deixei de fazer alfaiataria, eu diminui o ritmo e hoje em dia eu faço muito pouco. E eu tento fazer uma moda
muito mais com a cara do Brasil, pego o twist do internacional, que tem de legal, referência, sou fashion victim mesmo, não posso ver uma tendência que eu quero usar na hora, entendeu? Eu sou mesmo, eu sou super assumido nisso. Porque eu acho que é isso mesmo que eu tenho que fazer, eu acho que o meu papel é fazer essas experimentações do que as passarelas ditam e tentar traduzir para o dia a dia. Então, mas hoje eu tento fazer algo que inspire mais o meu público, que é, na sua grande maioria, brasileiro. Eu acho que eu consigo. A crítica, ela hoje é inevitável, porque as mídias sociais, elas deram voz às pessoas. As pessoas, elas acham que elas têm o direito de falar o que elas querem, né, pra quem elas querem, do jeito que elas querem. E elas têm, o que me impressiona é que elas falam de uma maneira muito negativa, sabe? Você tem um elogio para 10 críticas. Eu acho o seguinte, eu acho que a história é começar. O mercado hoje, ele é saturado, todo mundo quer ser influenciador? Mas se você tem uma boa ideia, você tem o que dizer e, enfim, você tá com vontade mesmo de entrar, eu acho que você tem que começar, entendeu? É um trabalho muito árduo, né? Bom, eu não tenho vida social, eu dedico a minha vida 100% ao que eu faço. Tem vida social, sim. Tem, mas não é como era, como já foi, você sabe? Não, você tem que se preocupar, né? Hoje eu me preocupo com tudo que eu falo, com tudo que eu faço, aonde eu estou, com quem eu estou. Eu nunca estou 100% à vontade, a não ser na minha casa, quando eu chamo meus amigos para ir na minha casa. E eu abro muito mão, por causa do meu trabalho, de estar junto de quem eu gosto. Né? Sabia que foi nesse momento, quando eu entendi isso, que eu comecei a respeitar muito mais até o trabalho dos blogueiros e dos digital influencers, porque você dá a sua vida, né? Porque as pessoas, você cria uma imagem que ela tem que estar sempre se aperfeiçoando e melhorando e não tem, comunicando. Assim, quando eu tinha assessoria era muito bom. A sua imagem também, né? Exatamente, quando eu tinha assessoria era muito bom, porque eu começava às 10, 6 horas, eu fechava, trancava ali e ia viver minha vida, né? Desligava. Eu não desligo. Eu não desligo da minha vida, eu não desligo do meu celular, não desligo das minhas mídias sociais, eu não desligo de nada. Eu estou ali 100% conectado, 100% dedicado, 100% respondendo perguntas, sabe? Tentando dar atenção para os meus seguidores e não paro em casa, né? Eu fico mais viajando do que dentro da minha casa e todo mundo fala, ai, que vida maravilhosa você tem, você só viaja. É realmente maravilhosa. Eu tenho oportunidades com o meu trabalho que eu não teria se eu tivesse ainda na minha assessoria. Mas tudo em excesso enche o saco. Então assim, ficar quase um mês fora de casa fazendo semana de moda é exaustivo, você quer dormir na sua cama, eu acordo com torcicolo, tenho problema na lombar, porque eu não durmo com frequência num colchão que é apropriado, eu fico sempre com cara de cansado. Essa semana mesmo, eu tava tão cansado que todo mundo ficava me mandando assim, por que você tá triste? Por que você tá cansado? Estou te colocando nas minhas orações. Sério. Semana de moda internacional é exaustivo. É exaustivo. É muito cansativo. Tem cidades como Milão ou Paris, por exemplo, que não tem uma sede da semana de moda. Você tem que ter um esquema de ir de um lugar para o outro e cada desfile acontece de hora em hora. E não é só ir no desfile, é se montar, porque eu fecho ação com as marcas, então eu tenho que usar o look das marcas, eu tenho que estar com a cara boa para fazer as fotos, eu tenho que assistir o desfile, eu tenho que escrever sobre o desfile, eu tenho que ir pro jantar, eu tenho que ir pro almoço, eu tenho que fazer reunião com marcas, quer dizer, um amigo meu agora foi comigo, ele falou assim, eu não sei como você aguenta isso. Pelo amor de Deus, eu quero desaparecer, para. Então é muito legal, foi muito legal levar um amigo meu que é médico para viver essa experiência comigo, né? Porque assim, eu só mostro o resultado final, e que bom que eu só mostro o resultado final, porque eu vendo sonhos no Instagram, né? Eu fiz um bastidores, eu fiz uma história dessa semana de moda de Nova York, que eu perdi um desfile, que eu tava louco pra ir, porque eu errei o metrô. Eu decidi que em Nova York, que também tá sem sede, que eu só ia usar o metrô, porque... Enfim, é o transporte mais rápido. Porque no metrô, em Nova York é mais rápido e mais barato. Você compra o pass da semana e você fica indo, e é muito fácil, o Google Maps te dá todas as direções. Mas eu mesmo assim errava. Porque às vezes você coloca o endereço errado, você coloca lá do lado. É um clássico. Aí eu falei, o pessoal só mostra o glamour e eu tô aqui, 9 da noite, no metrô, perdi o desfile e tal, e é super frustrante, né? Então, assim, tem esse exercício todo. Então vamos encerrar, porque senão fica muito longo e a gente vai fazer mais projetos juntos, como sempre, mas eu queria falar uma coisa deixar a mensagem que o Cadu falou, é assim, comece, entendeu? Porque é muito importante. Comece mesmo que seja imperfeito, sabe? Acredite e vá desenvolvendo a partir daí, né? Porque eu acho que essa cultura de haters, acho que ela já deu, é muito chato. As pessoas perderem o tempo delas para entrarem na internet para falar eu acho que é o seguinte, foi o que eu falei no início, eu repito, eu acho que ninguém tem que ser unanimidade, a unanimidade é burra. Não existe, entendeu? mais, não existe. Mas a gente tem que aprender a respeitar aonde as pessoas chegaram, o que elas conquistaram. Eu, graças a Deus, eu não tenho haters, assim, se comparado com
as minhas amigas, Sim. meninas, que fazem o mesmo trabalho. Eu tô no mercado há 6 anos, me segue quem gosta e curte meu trabalho, então eu não sofro com isso. Mas a gente tem que respeitar, entendeu? Porque eu acho que, assim como assim como as meninas, Tássia, Camila, enfim, uma série delas, chegaram e conquistaram espaços que nenhum brasileiro tinha chegado até hoje, de relevância de trabalho. Eu vi elas em Nova York. Sabe? É uma loucura. Então você pode não gostar, mas você tem que respeitar, sabe? Então eu acho que essa é a mensagem. Tá, eu quero terminar de falar parabéns É, pela sua obra, pelo seu trabalho, pelo seu esforço, que eu te admiro, que eu te respeito e continua assim. Tamo junto. Acho que a história é inspirar as pessoas a fazer algo novo, tá bom? Um beijo, até o próximo, inscreva-se no canal, segue o Cadu, vocês já devem seguir, mas quem não segue, segue. Deixa comentário, deixa pergunta, eu respondo, entendeu? Curtam, deem like. É isso. Compartilhe. Compartilhe, um beijo. Tchau, beijo. Imagina, eu que agradeço. Eu fiquei feliz quando a gente consegue fazer alguma coisa junto, porque uma vez a cada 2 anos eu acho massa. Tá gravando? Não, tá.